Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um estilo muito bacana que revolucionou após o movimento greco-romano, ok? E nós chamamos esse estilo de neoclassicismo. Então, vem comigo. Ó, o estilo neoclassicista é um estilo mais clássico, tipo, bem clássico, entendeu? E aí, a ideia é meio assim, de trazer os valores da Grécia, daquele perfeccionismo. Isso está na música completamente. E a gente vai falar isso aqui no vídeo também. Tipo isso aqui, ó. Mas bom mesmo se fosse, tipo assim, um clássico misturado com contemporâneo. Que aí seria massa, tipo... Enfim, não, vamos voltar para o classicismo. Galera, o neoclassicismo começa por volta de 1750 a 1850. A gente tem que relembrar aqui e fazer uma recapitulagem que ainda no século XVIII eles ainda viam os valores greco-romanos como sendo principal fundamento para a teoria artística. Então, o neoclassicismo é como se estivessem ressuscitando esses valores técnicos que aconteceram na Grécia e na Roma. Neo significa novo, classicismo vem do termo clássico e o clássico vem da Grécia. Então, neoclassicismo significa a volta da arte clássica, é a reafirmação do classicismo, é dizendo assim, o classicismo está voltando de novo, estamos reafirmando a arte clássica. Voltei agora. Nós vamos perceber que no neoclassicismo, no século XIX, surgiram aí duas grandes revoluções. A primeira delas, o Iluminismo, e segundo, a Revolução Francesa. Nesse período, nós vamos perceber que grandes sociólogos, filósofos e pensadores da arte estiveram presentes dentro desse movimento, trazendo aí ideias que voltavam para si mesmo e mostrando que o universo ele é capaz de mostrar as leis de uma forma muito mais contundente e seguras dentro da arte. Bom, o neoclassicismo foi algo muito fantástico, porque nós vamos perceber que houve duas grandes escavações, uma em Pompeia e outra em Herculano. Em Pompeia em 1748 e em Herculano em 1738, onde essas escavações mostram um grande achado. Paredes, uma cidade que estava ali submersa, né, ao solo, ok? Nós vamos ver mosaicos, uma grande arquitetura, um grande acervo arquitetônico escondido ali debaixo da terra. E isso, com certeza, trouxe uma nova visão, porque nós podemos perceber que esses povos estavam totalmente voltados para o padrão clássico, vindo já da Grécia e da Roma. Por isso que as características arquitetônicas elas foram muito fortes no período neoclássico. Claro, a pintura também foi um grande destaque, e nós vamos perceber que isso se deu de maneira muito forte. Porém, houve muitos conflitos. No período neoclassicista, nós vamos perceber que a sociedade vivia com um conflito interno, um conflito consigo mesmo, por talvez ter que aceitar um estilo que exigisse muito do interior da alma e que exigisse também bastante técnica, bastante habilidade.
tell me what you wanna. Trazendo então para o primeiro ponto, o iluminismo, eu quero destacar aqui qual que era o foco central dos iluministas. Nós temos que lembrar, galera, das revoluções dos séculos anteriores, por exemplo, o século XVII. E nós temos aí alguns exemplos, como a lei da física, a gravitação, as leis de Newton. Lembra da maçã? Né? A lei de Newton falando sobre a gravidade, a maçã caindo da árvore até o chão, ok? Os pensadores do iluminismo achavam que a gente devia lançar a luz da ciência e da razão no mundo, né? Questionando aí as ideias, os modos tradicionais de fazer as coisas. E esses pensadores, eles vão trabalhar com duas ideias centrais. A primeira ideia é a ideia de que o universo e tudo que existe nele funciona segundo as leis da natureza. Ou seja, existe alguém, algo maior, que rege o mundo, que rege o universo. A lei da natureza. Ou seja, existe um ser divino que organiza e ordena, que rege, tá? Então, isso está inteiramente ligado, né? O universo e as leis da natureza com um ser muito maior. E nós vamos perceber também que a outra forma que eles criaram e pensaram é que se existe essa lei da natureza que rege o universo, precisa haver também razão. É preciso lançar a luz sobre a razão para compreender, organizar e entender melhor essa lei. Então, galera, a conclusão disso é que se nós não pudéssemos observar e raciocinar, nós não poderíamos esperar que fizéssemos escolhas que nos fizessem raciocinar, observar as leis, os padrões morais, as regras religiosas, sem tirar as nossas próprias conclusões. Galera, olha só, a gente pode observar que nós temos aí vários artistas dentro do movimento neoclassicista, mas eu não poderia deixar de falar de um deles, que foi aí o conhecido como pai da história da arte, exatamente porque foi ele que escreveu essas fases e definiu como Renascimento, Barroco, Rococó e aí vai. Nessa hora, e aí vai. Pode jogar uma bomba explodindo. E aí vai. E o nome desse artista é Winckelmann. Isso, Winckelmann foi um artista muito renomado e conhecido por escrever a história da arte. E tudo isso que nós estamos comentando aqui foi porque alguém pensou nisso lá atrás e deixou praticamente pronto para que nós pudéssemos folhear e desfrutar dessas grandes histórias aí que aconteceu no século 17 e 18. Bom, no período do neoclassicismo, onde a arte reafirmava aquilo que era clássico e aquilo que era belo, geométrico, proporcional e simétrico, nós vamos perceber que a segunda etapa desse movimento pessoal, nós vamos perceber que esse movimento, o neoclassicismo, onde reafirma o clássico, é marcado em sua segunda fase pela Revolução Francesa. E nós vamos perceber aí um momento de escassez, principalmente com relação à comida, a alimento. A galera tinha um horror aos movimentos romantistas, tal como o Rococó, que era um movimento conhecido como algo muito frívolo, né? Muito escrúpulo demais, muito imoral, porque a galera ali está refletindo o cotidiano de forma amorosa, né? As condessas, a burguesia, mostrando ali o seu lado romântico. E o neoclassicismo está muito voltado para aquilo que é moral, para aquilo que é correto, certo, para um ideal de beleza e de caráter que o Rococó e os movimentos romantistas não colocavam expressos na sua tela. Então, a galera começa a gastar ali o dinheiro, né? A gente tem até uma obra que demonstra aí a galera vendada, né? Vivendo esse momento, representando o momento do vislumbre emocional, onde se perde um pouco a razão, um pouco não, se perde totalmente a razão,
e a galera começa a gastar todo o dinheiro que tem no bolso. As pessoas não entendem que o momento é de crise econômica, de crise social, né? Existem aí muitas reformas acontecendo dentro desse período. E tem até uma história, eu quero contar esse exemplo aqui, em que chegam, né, para a esposa de Luís XVI, a Maria Antonieta, e dizem para ela assim: senhorita, as pessoas estão passando fome, não tem o que comer, não tem pão para comer. E ela fala assim: de brioches. Gente, brioche é mais caro do que pão. Se não tinha pão, quem dirá brioche? Então, olha que coisa, né? A gente vai perceber que esse momento de crise, o governo, né, a aristocracia estava nem aí para a crise do povo. E isso não poderia se sustentar por muito tempo, como não se sustentou. Nós vamos perceber numa gravura que eu vou colocar aqui agora, uma gravura holandesa, em que mostra Luís XVI e Maria Antonieta sendo decapitados. E nós vamos perceber na imagem que saem demônios, como se estivessem celebrando, e eles cantam uma música chamada Assaïra. Que quer dizer assim: Assaïra, Assaïra, tudo ficará bem. Que coisa, né, gente? Os demônios cantando, dizendo tudo ficará bem. Será que o povo estava em crise? Então nós vamos perceber todo esse descontrole. E as obras do neoclassicismo tendem a ser pintura de cenários reais, de tudo aquilo que está acontecendo no país. E eu quero colocar aqui nessa primeira parte algumas características da arquitetura. O neoclassicismo, como eu já falei, traz a visão do greco-romano. Então nós vamos ter a presença de arcos triunfais, o formato quadrado, uma verticalidade muito forte, a horizontalidade muito forte, o arco de triunfo saindo de uma planta muito bem fortificada sobre as bases, algumas colunas também trazendo da primeira fase do período grego, ok? Que é a Grécia Antiga. E eu vou trazer aqui para vocês uma imagem, é muito bacana essa imagem, espero que vocês gostem. Essa imagem é de John Swan, ok? Onde ele pinta aí o Banco da Inglaterra em 1830, ok? Nós temos também essa outra imagem, vamos observar. Essa imagem da igreja de Santa Genoveva, ok? A igreja ela foi feita em 1758 e foi concluída em 1790. Olha quanto tempo demorou para ser construída. Nós vamos perceber que nessa arquitetura, aí, que hoje é chamado de o Grande Panteão, ok? Justamente porque existem muitos corpos de pessoas que foram grandes governantes, pensadores e ideais desse estilo e do movimento artístico e neoclassicismo que estão enterrados dentro dessa igreja. E nós vamos perceber as características gregas, né? O frontão triangular, as colunas. Tem uma característica predominante da Roma, que é a abóboda. Essa abóboda aí, gente, tem 83 metros de largura, ok? Então é muito grande esse panteão. Inicialmente era utilizado como um templo religioso, uma igreja. E isso foi sendo alterado, ok? Conforme foi passando o tempo. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado de algumas curiosidades. Essa é a parte 1 do neoclassicismo. E na próxima aula nós vamos falar mais sobre neoclassicismo, mais sobre pintura, mais sobre arquitetura e mais sobre as grandes revoluções que aconteceram nesse movimento, ok? Até mais!